retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Buda, Dharma e Sangha, as três joias, os três tesouros. Hoje aqui em São Paulo é um dia um pouco triste, porque um querido nosso jornalista, o Ricardo Boechat, morreu num acidente que teve do helicóptero, que estava tentando pousar na pista, provavelmente algum problema. Segundo alguns, ele teria pulado desse helicóptero e ainda estava no meio da pista pedindo apoio para uma motociclista que passou, mexendo a mãozinha, mas ela quis se aproximar e a polícia não deixou, porque realmente em seguida teve uma outra explosão e assim ele foi. E a gente vai pensando em várias coisas que aconteceram este ano, que não foram bonitas nem agradáveis, que foi Brumadinho, depois os meninos lá do Flamengo, 10 meninos, e os outros queimados que estão saindo, e agora o Boechat. E tudo isso tem a ver um pouquinho com o nosso descuido. Eu interpreto muito isso, sabe? Não atenção plena, não está fazendo tudo com todo o coração. A gente não faz mais ou menos porque alguém vai ver ou vai reclamar, mas é por causa do seu coração, sabe? Da sua capacidade de percepção da realidade, de estar atento e fazer o seu melhor em cada momento. Quando a gente fala de momento zen, é um momento intenso, de você estar fazendo o melhor que você pode, a melhor qualidade, da melhor maneira, não o que é melhor para você, mas o que pode ser melhor para todos nós. Às vezes, por exemplo, lá em Brumadinho, o que aconteceu? Aquele muro lá que segurava aquele monte de coisas, ele estava rachado, estava furando, já tinham falado, e ninguém fez nada. Sempre acha, não dá tempo, depois a gente faz. Depois, não tem depois, sabe? Percebe que não tem depois? Que esses grandes dramas que acontecem na nossa vida, que nos comovem, é porque eu deixei para depois. A mesma coisa que os meninos estavam lá construindo o lugar onde eles iam ficar e estavam temporariamente naqueles containers. O que é aquilo? Uma porta. Me lembrou muito a história do Sutra de Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, de que os filhos estão dentro de uma casa pegando fogo e que o pai diz para ele, vem para fora, vai pegar fogo, vocês vão morrer. Mas eles estão tão entretidos na brincadeira que não percebem. E isso é a história um pouquinho da nossa vida, que às vezes a gente está tão entretido fazendo bobagem, fazendo coisas insuficientes de qualquer jeito, que você não percebe que tem uma única saída e que se você sair por lá, você consegue se libertar, mas a gente está dormindo. Percebe? Tem tudo a ver com um pouco disso, né? Qual é essa saída, esse portal em que você vive com plenitude? E a mesma coisa agora com ele, eu não sei como é que estava a condição dessa aeronave, dessa coisinha, como é que chama? Helicóptero. Helicóptero, aqui está. Estou aqui com a Otávio Leal me ajudando, né? O helicóptero, quer dizer, alguma coisa estava errada, porque se ele tivesse ótimo, perfeito, não ia fazer um pouso forçado numa pista, né? Numa estrada. Então eu acho que tudo tem a ver conosco. Quando a gente fala de momento zen, de você estar presente onde você está, é que você está fazendo o seu melhor. Não é só se livrar de dores, de sofrimento, de insatisfações. Isso é um dos aspectos que, de novo, sou eu em primeiro lugar. Será que eu sou bem, eu estou feliz, eu estou infeliz? Como é que eu saio da minha infelicidade? Não é só isso a vida. Como é que, seja lá a condição emocional sob a qual eu esteja, eu estou sendo adequado e fazendo o meu melhor para o bem de todos os seres? Eu queria deixar aqui a minha tristeza. Ele tinha 66 anos de idade, parece que tinha 6 filhos. E, mais do que isso, para mim, ele era alguém que eu só vi na televisão, no rádio, e que era muito inspirador de nos fazer refletir sobre o que está acontecendo. Mais do que apenas seguir o seu ponto de vista, a sua maneira de ver a realidade, era alguém que nos fazia questionar sobre o que está acontecendo no mundo, na realidade, neste momento, e talvez dar um outro olhar para o que é. E eu pensei muito, hoje até fiz um pequeno comentário no meu Facebook, dizendo como é que fica a Band agora, quem é que pode assumir esse lugar. Não será ele, e ninguém como ele.
mas ficou um espaço vazio. Sempre quando alguém morre, é como a gente tem a trama, como se a vida fosse uma teia, uma rede de pescar, e que de repente um desses fios se rompe e fica um buraco. Agora nós temos que refazer essa tessitura. Eu sei que no primeiro momento a gente só sente tristeza, saudades, mas nesse mesmo momento acontece alguma coisa na empresa jornalística que alguém vai ter que tomar esse lugar, alguém vai ter que assumir esse posto. E eu espero que a gente possa ter uns seres humanos também muito capazes e que possam transcender essa tristeza, essa lacuna desse momento e encontrar quem possa dar continuidade ao seu trabalho. Porque eu acho que na minha vida, por exemplo, é assim, eu só espero que quando eu morrer, os meus discípulos e outras pessoas, e até você que está me ouvindo, possam dar continuidade a essa maneira de pensar e de ser no mundo, que é a tradição da Soto Zen. Eu acho que cada um de nós precisa deixar um legado, e esse legado que tenha continuidade, e que seja melhor, muito melhor do que eu, muito melhor do que aqueles que vieram antes de mim, que a gente possa, a cada geração, superar um pouco a geração anterior e dar continuidade àquilo que é benéfico, porque eu só me tornei zen budista porque eu achei que era muito bom, de tudo que eu tinha visto, encontrado na minha vida até os 36 anos de idade, nada me sentiu tão digno, tão honrado, tão próprio como tomar os votos monásticos. E aqui estou até hoje. Hoje com a alegria de ter Otávio Leal conosco. Oi, Otávio. Oi, Monja. Eu queria fazer, eu sei que tem algumas perguntas, só fazer dois compartilhamentos, até aproveitando que nós conversamos lá fora. Eu li esses dias a biografia de São Francisco, foi um jornalista que fez bem sucinta, e eu estava lendo a história de Buda. Sim. São Francisco, que é considerado pela revista Time a pessoa mais influente nos últimos 1000 anos, com rios, escolas, nomes, papas, Sim. pensamentos. E São Francisco fala aquilo que a senhora está dizendo, né? Quer dizer, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz, que eu possa, onde houver ódio, que eu trago perdão, onde eu trago amizade. Ele fala disso que a senhora disse, né? De deixarmos algo. Agora, Monja, a senhora tem algum medo? Essa pergunta aqui, com esses episódios que têm acontecido, a senhora teme a morte ou teme algo? A gente fala que o maior presente é o não medo. Que Kannon Bodhisattva, que é o símbolo da compaixão ilimitada, seria exatamente esse ser que oferece não medo. E quando o seu coração se torna um coração de compaixão, não há nada a temer nesse mundo, porque tudo é a manifestação do que é assim como é. Mas que você sem você ter raiva, rancor, vingança e medo, você resolve as situações de forma melhor. A pessoa que tem muito medo atrai aquilo que não é benéfico. É engraçado que eu tenho os cachorros no templo, eles são cachorros até porte médio, não são muito grandes, e latem um pouco, e às vezes atacam pessoas que estão com medo. Eles só atacam pessoas. Esse domingo foi interessante, tinha um jovem que chegou ao templo, ele chegou muito alegrinho, ele veio de bicicleta, e os cachorros não se importaram muito com ele. E aí ele se lembrou que ele esqueceu de trazer umas calças longas. A gente pede que durante a meditação venham com calças longas, pretas. E ele esqueceu a calça em casa e saiu correndo de bicicleta para buscar. E quando ele voltou, ele estava muito nervoso com o fato de ter se atrasado, já tinha começado uma prece, ele estava perdendo a prece. Os cachorros se enlouqueceram atrás dele. A energia vital dele se transformou. Naquele instante em que ele chegou bem, feliz, satisfeito, não percebeu que tinha esquecido uma coisa. Quando ele percebeu que esqueceu, foi e voltou, ele voltou agitado. E esta agitação fez com que houvesse uma resposta dos animaizinhos. Eu digo, não é só dos animais, é da vida em si. Então, o nosso medo acaba provocando coisas que não são benéficas. Então, como é que você pode trabalhar o seu coração, a sua mente, para o não medo? Estou aqui para o que der e vier. E o que vier, como é que eu lido com isto? E de novo você falou de Francisco. O Papa Francisco esteve no Brasil alguns anos atrás, que foi visitar uma favela e perguntaram a ele se ele tinha medo. Esse medo do quê? Não, mas o senhor pode ser ferido em qualquer lugar. O senhor pode morrer em qualquer momento. Verdade. Quando a gente se lembra disto,
não precisa temer a coisa alguma, mas viver com atenção é diferente. É diferente isso de dizer, eu não tenho medo de nada, eu faço qualquer coisa. Não, isso não é a verdade. Nós temos que ser cuidadosos para não nos machucarmos, não machucar os outros, não nos ferirmos, nem ferir ninguém. Então, esse é outro aspecto, né? Tenho medo de não ser uma pessoa adequada, de não dar ensinamentos adequados, de poder ferir outros seres humanos, de abusar da vida de qualquer maneira, mas isso é não ser cuidadosa. Eu acho que isso é mais importante. Diga, Nilo, está ali querendo dizer alguma coisa. Não estou querendo, estava bem bom ouvindo. Boa noite a todos. Roshi, só compartilhar aqui que estamos sendo acompanhados com gratidão, abraços e beijos. Em São Bento do Sul, Santa Catarina, está o Rony, a Elisa em Porto Alegre, a Renata em Jundiaí, a Rose, dessa vez manda um beijo desde Belo Horizonte. A Sânia está em Quirinópolis, Goiás. Daniela no Maranhão, é carioca, está no Maranhão. Elismar de Brasília. Lígia está conosco de novo na Ilha da Madeira. E lembrando o pessoal que está no exterior, né, que o horário de verão vai terminar, eu acho que não. Domingo, né? Na próxima segunda-feira. Isso, então voltaremos 1 hora no relógio. Porque faz diferença o fuso horário para eles, né? E Cristiana revidou, mandou um gachô direto de Sampa. Muito bem. A Sandra, justamente a senhora estava falando da plenitude, ela não consegue estar plena no que ela faz, às vezes, e aí ela se sente infeliz por isso. Não precisa ficar tão infeliz assim. É treinamento, como tudo é treinamento, né? Estar plena quer dizer estar presente. Como é que está seu pé agora? Onde é que está seu pé? É quente, é frio? As suas mãos, como é que elas estão se mexendo ou não mexendo? Como é que está a sua coluna vertebral? Como é que você está respirando? Isso é estar pleno, sabe? Não é como a ideia de um êxtase místico separado da realidade. É estar inteira onde você está. E eu queria perguntar para o você tem medo do quê? Essas situações que aconteceram esses dias no Brasil mesmo, até falei com a Nanda, minha companheira, me deixou um pouco assustado, a senhora sabe? E aí tem uma história que a senhora conta quando os monges estão bravos um com o outro e chegam para o mestre e falam, por que a gente está bravo, briga? E aí o mestre diz, pouca parede. A senhora que contou essa história? Que às vezes falta meditação, né? Então eu tenho intensificado um pouco a observação, né, desses medos que têm vindo me visitar. Tenho meditado mais à noite. Eu queria só falar, tem uma Lourdes, tem uma moça mora em Lourdes, na Suíça, a Kelly, está nos assistindo. Mas tá friozinho aí na Suíça, né? Mas eu aprendi com assim, intensificar, né, a meditação, mas não é isso quando nós estamos brigando, falta parede? Falta. Quando nós começamos a ficar muito impacientes, muito briguentos, quando não fazemos as coisas direito, quando escorregamos e nos machucamos, é porque nós não estamos muito prestando atenção. E não estamos sendo verdadeiros conosco, sinceros. Eu estou fazendo um livro com o professor Mário Sérgio Cortella, e é muito interessante que ele faz a diferença entre sinceridade e franqueza. Sinceridade é ser verdadeiro, franqueza é falar o que lhe dá na cabeça, do jeito que está passando, sem nem pensar direito. E isso nem sempre é muito benéfico. A sinceridade não é aquilo que você é coerente e verdadeiro. A procura da verdade, você é sincero e não é só franco, né? São uma pequena nuance de diferença bem interessante. Nesse caso, Roshi, desculpa interromper, me lembrei daquela lição zen budista de passar a língua no céu da boca. Sim, meu mestre dizia isso sempre. Antes de falar alguma coisa, ou seja, reflita. Não vá falando tudo que passa pela cabeça, né? Passe a língua 3 vezes dentro da boca, pensando que eu vou falar é bom, é benéfico, é verdadeiro. De novo, a sinceridade vai beneficiar outros seres. Não é só eu estou falando, né? Então é importante isso, nós termos cuidado. E aí não é só o que fala, né? O que pensa e o que faz. Eu acho que esses descuidos todos, né? O Leonardo Boff fala muito isso, né? Da gente manter o cuidado amoroso, né? Com a vida, com a terra, com o meio ambiente, com todos os seres, né? Eu acho que esses descuidos, e não é só no Brasil, nós temos um péssimo hábito de achar que nós brasileiros somos piores e que essas coisas só acontecem no Brasil, não, acontecem no mundo com seres humanos. Eu acho que é momento de todos nós, como humanidade,
despertarmos. Eu acredito que o despertar é isso, estar atento, presente. E não é uma atenção de tensão. Preciso prestar muita atenção. Não. É você perceber como está se manifestando no mundo. Fiquei sabendo esses dias de um amigo, de um conhecido que está com síndrome do pânico, e a síndrome do pânico tem acontecido muito, como a depressão, como tentativas de suicídio. É isso, o nosso botãozinho, o nosso alarme fica aceso, né? Então, tantas coisas à nossa volta, as notícias que nos dão são sempre tantos de desastres, de não acertos, que a gente fica assustado, eu preciso cuidar, e aí não consigo nem sair de casa, não quero falar com ninguém, porque a minha vida está em risco, estou ameaçada, e às vezes não está. A vida não está em risco, não está ameaçada. É uma doença chamada, a síndrome é uma síndrome chamada do pânico, que pode ser curada se você procurar um especialista, pessoas que possam ajudá-la a atravessar esse umbral. Tive um praticante na minha comunidade que teve síndrome do pânico por muitos anos. Ele veio fazer meditação, a recomendação do seu psiquiatra, e ele teve grande melhora. Tanto que o seu terapeuta depois veio até o templo, quis meditar um pouco, falou, nossa, realmente ajudou. E eu acho que o que ajuda é, por exemplo, não ter medo do medo. O medo existe para nos proteger, claro. Eu não tenho medo de nada, faço qualquer coisa. Outra coisa que o Cortella fala, que eu gosto muito, é assim, quando vai entrar no avião, ele pergunta para o piloto, você tem medo? E se o piloto disser, não tenho medo de nada, ele fala assim, não, eu vou descer porque pode haver um acidente. Como você não aquele que tem medo significa aquele que tem cuidado, que vai prestar atenção como está fazendo as coisas para não se ferir nem ferir ninguém. Então isso é o que eu, de novo, eu falo. Esse cuidado, esta atenção, eu acho que práticas meditativas ajudam a desenvolver. Elas não são a única solução, mas ajudam a você estar mais presente. Voltando ao que você me perguntou, faltou parede. Isso, só responde também uma moça que está falando que o filho de 7 anos tem também essa síndrome do pânico. Então a resposta está aqui. Agora, procurar tratamento. O menino é natural que tenha. Vamos ver o que está acontecendo na escola. O que está acontecendo com ele, com as pessoas que o cercam. Porque a síndrome do pânico tem a ver também com o que está acontecendo conosco no dia a dia, né? Crianças na escola que são machucadas, que são maltratadas pelos outros, começam a não querer mais para a escola, começam a querer ficar só em casa, ficar sozinho, estou com medo. Que medo estão se colocando nele também, né? Então, acho que com criança também precisa se tomar muito cuidado de ter uma boa conversa, um bom terapeuta, que possa não só remédios, mas também da gente conversar e mostrar que o medo é importante, mas que às vezes não é necessário o tempo todo do alarme ficar ligado. É como se você estivesse na casa essas que tem alarme contra bandidos, tudo o alarme ficou ligado, o bandido foi embora, não tem bandido nenhum, foi um gatinho que passou, e o alarme, vem, você dentro de um cantinho com medo. Não, se o alarme tocou, você vai ver o que é, se não é nada, se desliga o alarme. E esse desligar o alarme é que ainda precisa de um pouco de treinamento para as pessoas que entram no pânico. Diga lá, Nilo. Temos mais beijos e abraços de Goiás, com a Aene mandou. Maria Ivone está em Americana, São Paulo. Marilene está em Estaca, no Rio Grande do Sul. A Anne está em Vitória, no Espírito Santo. Ivete está em Guaporé, também lá no Rio Grande do Sul. A Ângela já deve estar antecipando um carnavalzinho, está em Olinda, Pernambuco. Carolina mandou beijos do México. E de Portugal, a Sandra pergunta como o budismo vê a prática do Reiki. O Reiki existe, eu não pratico o Reiki, então é uma coisa que é muito difícil para mim comparar com o Zen com o Reiki. Eu acho que talvez o Otávio possa falar um pouco mais sobre isso, mas eu não tenho experiências da prática com o Reiki nenhuma. Eu percebo que é alguma coisa de uma energia, né, da energia ancestral, em que você invoca essa energia para que ela... Rei quer dizer isso, né? O ancestral, o antepassado. A Carolina queria dizer que ela encontrou uma sanga lá no México, que está muito feliz. Que bom, fico contente. Há muitos e muitos anos atrás, um discípulo de Mayuzumi Roshi, que foi meu professor original, foi lá para o México e tinha começado um grupo. Quem sabe seja a continuidade desse Zen, que veio de Los Angeles, na Califórnia, que dá continuidade lá. Roshi, quanto à prática, a Julia acabou de dizer que ela frequenta o templo zen budista, ela disse o templo zen budista, acredito que seja o seu, e tem dúvida em relação ao zazen.
Como saber se ela está no caminho certo? Não é legal? Sempre que a gente começa a meditar, a gente fala, será que eu estou meditando direito? Isso aqui está certo? E é para isso que vocês vão ao templo. Porque quando você estiver lá, os monitores que estão lá, as pessoas que estão lá, podem orientar você. Porque é muito específico para cada um de nós, as barreiras que cada um de nós possa ter. Então é importante que sempre que tem aula prática de Zazen, que a gente chama Zazen para iniciantes, tem uma apresentação no começo e ao final da prática faz uma roda para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre como está o seu Zazen, a sua prática de meditação, vá lá ao templo e converse com os monitores e ouça também as outras pessoas que estão lá. Que dia é, monja? Tem sábados às 6 da tarde e domingo às 11 da manhã. Agora, não tenha muita expectativa. Às vezes a pessoa fica esperando, vou meditar, vai acontecer, vai tal. E talvez menos, assim, menos psicodélico, como você possa imaginar. É mais simples, é um autoconhecimento mais sutil, mais suave. E às vezes a pessoa nem percebe a diferença que está acontecendo. A minha superiora costumava dar um exemplo, é como se você entrasse numa névoa. Quando você está no meio da névoa, daquela nuvem que está tudo meio úmido, você não percebe muito. Quando você sai é que você se dá conta, nossa, minha roupa ficou molhada. E é mais ou menos isso, você vai praticando, não tem muita certeza, estou fazendo certo, errado, mas claro que tem que ter orientação. E de repente as pessoas à sua volta começam a dizer, nossa, você está diferente, está mais calmo, está mais observadora da realidade. Queria aproveitar e dizer para vocês que haverá uma viagem ao Japão. Eu vou levar meus alunos a fazer uma formação. São 3 monges, 2 monjas e um monge que já estiveram aqui nesse momento Zen. Eles estão se formando, é a formação final, tem que ir os mosteiros sede no Japão. Como eu vou levar os 3, eu pedi para a Raido, é uma agência de viagens que escreve RAIDHO. Eles estão organizando e eles querem convidar outras pessoas a participar. Para que possam participar, devem ter conhecimento de práticas meditativas, interesse pelo Zen Budismo, que nós vamos estar visitando templos e nós vamos estar falando sobre o Zen Budismo durante a viagem. Então vão ser alguns dias, saindo 25 de junho, chegando 13 de julho de volta aqui ao Brasil, parando em Dubai. Então essa é a nossa proposta, não é aberta a toda e qualquer pessoa, mas as pessoas que possam ter esse comprometimento de prática e de ter um certo conhecimento de maneiras de ser no Japão, que é um pouco diferente do Brasil. Roupas que se usam, calçados, maneira de falar e de se comportar. Haverá alguns momentos para compras, não é uma viagem de compras nem o turismo comum. É uma viagem ligada aos ensinamentos Zen. Eu vou estar nessa viagem, mais 3 monges da minha ordem que estão se graduando, e haverá uma cerimônia especial do monge que mora na Suíça, o monge Koho, para a cerimônia de Dharma Combate no Templo de Tóquio. E no Templo de Tóquio, no dia 8 de julho, a cerimônia de Obon. É um grande memorial anual que se faz, que quem estiver junto conosco vai participar. Então prestem atenção, se houver interesse, procurem a Raido, RAIDHO. Não adianta falar comigo, nem ligar para a rádio, nem falar com o Otávio Leal, muito querido, que está do lado, porque quem está organizando isso é essa agência de viagens, tá bem? E, Otávio, o que mais você tem a nos dizer hoje? Não, como já estamos no fim, eu queria se a senhora pudesse falar aquela frase de novo, que acho que com esse falecimento desse jornalista, tudo que eu achei tão bonito. O medo, vencer o medo é o maior presente. A maior presente que você pode dar a alguém é o não medo. Então não tenham medo, mas tenham o cuidado respeitoso com a vida. Como o mar. A gente não tem que ter medo do mar, mas tem que respeitar o mar, porque pode ter ondas e pode ter correntezas que nos puxam. E assim é a vida. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.